Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do Painel aqui pela TV Erechim. O Painel tem um oferecimento da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também da Unimed e Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós vamos fazer um programa hoje, eu vou tentar participar um pouco, né, sobre um assunto que, para mim, é totalmente novo, né, eu acho que para muitas pessoas vai pegar muita gente de surpresa, porque é um assunto novo para muitas pessoas, e tem muitas pessoas que sabem já, pô, mas o outro está por fora, tá? Tudo bem, não tem problema, eu me penitencio aqui, mas eu vou conversar com uma erechinense que tem participado de campeonatos, dá para dizer assim, mundiais, né, de debates. Acho tão legal, acho tão importante, acho fundamental e para me tornar ainda mais enfático, essencial, que jovens, como é o caso dela, estejam preocupados, e mais do que preocupados, estejam em atividade de debates, né? Normalmente a gente recebe a panqueca pronta, né? E não fica levantando como é que foi feito, de onde vieram as coisas, enfim. Então é importante que comecemos a debater, enfim, vamos ver sobre se tem assuntos específicos ou não. Eu estou me referindo a Ana Laura Giaretta, que é debatedora, que é formanda, vai se formar em Direito, né? Fala apenas 5 línguas, Sim. Né? E quero deixar aqui bem claro que vocês podem ir até o final, né? Que vai ser em português, né? Então, Ana Laura, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite. Ana Laura Giaretta, tu és da onde, afinal de contas? Sou daqui de Erechim mesmo. Agora, no momento, eu estou estudando em Porto Alegre, mas sou daqui. Em Porto Alegre, aonde? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Tu está fazendo? Direito. Direito. Isso. Né? Direito. E o direito vai até quando? O teu? Veremos com os atrasos da pandemia, mas acredito que, no máximo, em 2024, esteja formada. Lá também Lá também atrasou. Está tudo mais ou menos como em tudo quanto é lugar. Exatamente. Online. Isso. Por enquanto, sim. Porque não é exatamente a mesma coisa. Não, né? não. É diferente. Não. Você está fazendo o que você queria mesmo? Ou foi assim, uma coisa assim, o que eu vou fazer? Vou fazer direito. Eu sempre gostei muito de trocar ideias, de debater. Então, nesse sentido, o direito acabou caindo como uma luva. Não sei se é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Atualmente eu trabalho como professora de línguas, né, dessas línguas que tu mencionaste. Uhum. Então, inglês, espanhol, alemão e algumas aulinhas de francês também. E, nesse momento, eu estou cursando Direito. Não sei ainda se é o que eu vou fazer, mas definitivamente é algo que me interessa. Uhum. E dentro do Direito também foi onde eu encontrei essa oportunidade dos debates, que a gente vai falar mais logo logo. Aonde é que você ministra as aulas? Online também, hoje em dia, em função, ou você já dava aulas presenciais antes? Eu adoto 100% a modalidade online, porque eu gosto de pegar pessoas de todo o Brasil para dar aula. Então, no meu caso, é 100% online, não apenas devido à pandemia. E onde é que você encontra tempo para fazer isso tudo? A gente arranja. Divido um pouco para estudar, um pouco para me atualizar nos idiomas, estudar também, claro, e um pouco para dar aulas. Sem dúvida. Tu és filha de quem? Então, vamos falar um pouquinho dos pais, afinal de contas, claro. Creio que estão vendo aí, então acho que é sempre importante, né? Tiveram, enfim, uma participação a mais decisiva de todas. Sim. Eu sou filha do Carlos Giaretta e da Alessandra Giaretta. Os dois me incentivaram muito na educação, os dois trabalham com educação. Então eu cresci já num ambiente de muita leitura, de muita troca de ideias, e com certeza isso me ajudou muito para chegar aqui onde eu estou hoje e para ter esse interesse nos debates, nessa participação aí
de trocar ideias, de discussões, com certeza foi muito incentivada. Por essa habilidade de leitura que eles fomentaram muito desde sempre, ajudou bastante. Eu queria que tu sublinhasse, eu me dei conta há muitos anos atrás, essa questão do ambiente, da gente estar no ambiente de estudo, não estar num ambiente de estudo, ter que estudar, mas não estar num ambiente de estudo. Isto faz muita diferença, né? Total, total. Dentro da minha casa eu sempre tive muito incentivo a estudar e a buscar a origem das coisas, a tentar debater e de fato entender por que as coisas são desse jeito. Então, como eu falei, desde muito pequena eles me incentivaram na leitura e eu era aquela criança que com 9, 10 anos eu retirava 3, 4 livros por semana da biblioteca, de 50, 100 páginas, e eu lia tudo. Eu sempre fui muito de devorar livros, de devorar informações e sempre gostei muito de estudar. E com certeza esse interesse só vem desse núcleo familiar, né, de onde a gente é criado e desse incentivo que vem de casa, por de fato continuar sempre, cada vez mais buscando. Se uma vez meus pais me incentivavam na leitura, hoje eles me incentivam nos debates, me incentivam na universidade, me incentivam no meu negócio. Então, com certeza, o apoio familiar é algo que faz com que a gente cresça de uma maneira mais saudável e interessada também. Essa questão da leitura, que também eu entendo fundamental, né? E isso não quer dizer que o que eu entenda seja... Mas, assim, a questão da leitura, ela é fundamental desde quando? Desde sempre. Desde lá atrás, quando não se sabia que estava neste mundo, mas ficava se ouvindo alguma coisa? Sim. Eu aprendi a ler sozinha. Eu tinha... sei, mas eu digo... assim, teus pais liam para você? Sim, sim. Meus pais, como eu falei, eles trabalham com educação. Então, a minha mãe trabalha com educação infantil. Desde pequena, eles me mostraram vários livros. E é claro que essa leitura vai evoluindo conforme a idade vai passando, né? Então, quando eu era pequena, eu lia gibis, eu lia livros de história. Fui crescendo, comecei a ler livros de sociologia, livros de filosofia. Comecei a ler muito jornal também, né? Hoje, devido às línguas, eu busco também vários jornais internacionais para me atualizar, que também é importante para os debates, né? Tá por dentro. Então... Eu faço esse parênteses porque eu também já tive meus anos de sala de aula e acho que a leitura, ela é mais do que fundamental. As pessoas, houve um tempo até em que, vou fazer uma crítica velada aqui, uma crítica sincera, né, em que há muitos anos, numa determinada escola que eu passei, a gente levava livros para a sala de aula e aquilo era mal entendido por alguns, entendendo assim, está matando aula, sabe? Quando, na verdade, se entendia que dar aula era encher o quadro de fórmulas e coisas, e conceitos e tal, né? E quando a gente sabe que a leitura, como você mesmo diz, ela é essencial, né? Sim, estimula muito o pensamento crítico. Quem é que começou dentro da tua casa, digamos, os debates já começaram ali? Quem é que começou primeiro a chamar o outro de teimoso? Eu, desde criança, sempre fui considerada muito teimosa. Eu sempre gostei muito de provar as minhas ideias. Eu nem sabia disso, mas... Sempre gostei muito de provar as minhas ideias, de mostrar por que eu estava certa. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que não era isso o mais importante, que não era o mais importante estar certa, mas sim conseguir justificar o seu ponto de vista de uma maneira racional, para que a outra pessoa também consiga entender, e muito mais do que isso, né, Odi, a gente também conseguir absorver aquilo que a outra pessoa tem a nos dizer. Eu conheci um amigo meu nos tempos de quartel, que eu reputo até hoje como talvez a pessoa mais inteligente com a qual eu convivi, e ele também era assim, parecia que ele sempre tinha razão, mas, né, aí a gente conseguia indo, e de repente a argumentação de A mais B mais C, estávamos em 3, 4, 5, de repente dali saía jogava num liquidificador, digamos, e saía um suco um pouco diferente. Claro. Que era aceito pela maioria. Uma colaboração. E foi a pessoa que eu conheci que mais cedo começou a ler, né? Ler jornais até, inclusive, né? Que era mas enfim, acho que toda a leitura é fundamental. Com certeza. Né? Os teus pais eram professores, são professores ou foram professores de línguas? Ou? Não,
Não, o meu pai dá aula na URI, para o curso de administração, já deu para contábeis também. E a minha mãe trabalha com educação infantil, como eu falei. Sim. Então, nenhum dos dois tinha essa proximidade com os idiomas que eu tenho, mas, de novo, foi devido a eles que essa paixão começou, né? Eles me matricularam no curso de inglês com 9 anos e foi aí que começou a história. É a questão do ambiente, né? Com certeza. Não interessa se tu é professor de educação física ou... Normalmente a coisa funciona da mesma forma. Acima de tudo, saber valorizar a educação, né? Nas suas diferentes facetas. Vocês são em mais em casa ou são vocês três? Tenho um irmão de 16 anos, que está no ensino médio. E ele também é feito a ler ou sem entrar em detalhes? Mais ou menos, não tanto. Ele gosta mais de outras áreas, ele gosta mais da área da tecnologia, mas que também demanda bastante raciocínio lógico. Né? Com certeza. Quanto tempo você se dedicava, desculpe estar explorando tanto assim, né? É poucas vezes que a gente tem a oportunidade de falar com pessoas assim que se dedicaram, assim, que deram certo e se dedicaram aos estudos. Né? Eu conheço muitas pessoas assim que, não, dessa vez eu vou fazer os 6 pontos, entende? Dessa vez eu vou aceitar, eu vou acertar os 5 pontos, os 6 pontos. Né? Quanto tempo do teu dia você normalmente dedicava aos estudos, à leitura, assim, entenda tudo como uma coisa? Olha, diria de verdade que era mais ou menos uns 70% do tempo que eu estava acordada. Porque eu considero que estudo não é só a gente pegar o caderno de matemática, o caderno de português e ficar escrevendo, ficar anotando. Eu considero estudo também a leitura que a gente faz. Claro. Eu considero estudo assistir jornal, procurar ficar bem informado, discussão. E eu sempre fui muito aquela nerd do colégio. Então eu sempre estudei muito, mesmo as matérias que eu não gostava, porque para mim era inadmissível ter menos de uma nota 9. Então eu sempre tentava o máximo que eu podia estudar, me esforçar. Já abri mão de muita coisa quando eu era adolescente, já abri mão de muita festa, já abri mão de... Pois eu ia te perguntar como é que as tuas amigas, elas te viam. Nossa, mas olha, a Ana Cláudia, a Ana Laura está desperdiçando o tempo dela, não vai a nada. Às vezes tiravam com a minha cara um pouco, mas acima de piadas superficiais, todo mundo, o ambiente no qual eu vivia, pelo menos, todo mundo sempre valorizou isso. Não só eu, mas os outros colegas que também eram mais de estudar, sempre eram vistos assim com bons olhos, não só pelos professores, mas também pelos colegas. Então isso é legal, eu sempre gostei assim, muito de buscar informação, de estudar, mesmo aquilo que eu não gostava tanto, mas eu sempre me dediquei bastante. Bom, vamos partir agora então um pouquinho para essa questão dos debates, né, que você acabou entrando e tal. Nos fale um pouquinho assim da sistemática disso, como é que funciona, se é só fora do Brasil, se existe no Brasil, desde quando, nos dê uma panorâmica, fique à vontade. Perfeito. O mundo dos debates, na verdade, ele é bem antigo. Os debates começaram mais ou menos em 1800, lá na Inglaterra. Este modelo de debate do qual eu participo, e que é o mais popular no mundo hoje, se chama o modelo do Parlamento Britânico. Não à toa que surgiu na Inglaterra. Então, nos países de língua inglesa, principalmente, ele é uma tradição muito antiga. Vários políticos, inclusive, famosos que a gente conhece hoje em dia, já participaram de campeonatos de debates, desse movimento. Por quê? Porque ele é um movimento de debates majoritariamente universitário. Então é por isso que, depois a gente vai falar do campeonato mundial, é o campeonato mundial de debates universitários. Então é realmente para aquele público que está estudando, que está buscando um ensino superior. E esse modelo de debates funciona dividindo as duplas em 2 bancadas. A bancada de governo e a bancada de oposição. Como se fosse mais ou menos um congresso. A gente simula uma discussão no modelo do parlamento britânico. Mas quem é que organiza isso? Os debates, na verdade, como eles têm essa mesma sistemática no mundo todo, a gente sempre, qualquer um é capaz de organizar um debate. Então, como é que a gente faz? Quem vai ser governo e quem vai ser oposição é sorteio. Isso é muito importante de a gente marcar, por quê? Porque eu não vou para o debate certa daquilo que eu acredito e que não, eu vou defender isso ou eu vou me opor a isso. Não, eu tenho que ir com a mente aberta.
Porque eu posso ser colocada tanto na defesa quanto na oposição por sorteio. É um sorteio isso. Então, por isso que estimula tanto o pensamento crítico. A gente se obriga a se colocar em lugares com os quais, às vezes, pessoalmente, a gente não concorda também. Então, é esse modelo do parlamento britânico e ele recentemente chegou ao Brasil, não faz tanto tempo. Na América Latina, ele não se consolidou ainda como uma tradição, como é já nos países de língua inglesa. Mas a gente está caminhando para isso, espero que logo, logo possamos consolidar isso por aqui também. E esses clubes de debates, essas sociedades de debates, né, que a gente chama, elas estão atreladas às universidades. Então, aqui no Brasil, eu não sei dizer quantas exatamente sociedades de debates a gente tem, mas elas estão geralmente nas universidades maiores, né, de capitais. Por enquanto, como ainda não é algo tão difundido, estão em universidades maiores. Então, por exemplo, eu estudo na URGS, ali em Porto Alegre tem, a FMP de Porto Alegre também tem, o FMG, o FRJ, enfim, no Nordeste também tem muito, principalmente assim essas universidades mais de capital que acabam tendo. E são grupos da universidade. Então, funciona para entrar é como qualquer outro grupo, né? A gente se inscreve no processo seletivo, passa por uma entrevista, né, uma avaliação, e os selecionados entram e aí começam a debater nesse modelo. Mas isso foi fisgado, digamos assim, foi copiado lá do que já havia antes lá fora. Claro, exatamente. Né? O modelo é o mesmo. Exatamente. E é por isso que a gente consegue fazer competições mundiais. É como se fosse o futebol. Eu gosto de fazer essa analogia, porque a gente chama os debates competitivos de um esporte intelectual. Então ele tem as mesmas regras, ele é jogado do exato mesmo jeito ao redor do mundo todo. Por isso que a gente consegue se reunir com pessoas da Índia, do Paquistão, da Austrália, do México, da Argentina, e vai estar todo mundo debatendo do mesmo jeito. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com a Ana Laura Giaretta, que é debatedora em nível mundial, né? Em nível, digamos, em Porto Alegre você já participou? Já. Começou ali? Comecei ali, campeonatos ali. E ali tu foi avançando por mérito, ou é por interesse, ou é por indicação, ou como é que é? É por mérito e por interesse. O que acontece? O meu primeiro campeonato foi ali em Porto Alegre, foi o Campeonato Gaúcho de Debates, e eu e a minha dupla fomos vice-campeões iniciados. A gente debate em dupla, né? São times. E esse foi o meu primeiro campeonato, e eu fui vice-campeã iniciada, e aquilo me deu um gás muito forte. Então, por que eu digo que é por mérito e também por interesse? Porque ninguém te obriga a te inscrever em campeonatos. Tu pode simplesmente fazer parte da sociedade de debates da universidade e ficar por ali, participar daqueles debates da sociedade tua. Mas, se tu quiser, tu também pode te inscrever para campeonatos de fora do país e também daqui de dentro do Brasil. Então, tem campeonatos tanto a nível nacional quanto a nível internacional. E vai da gente, né? Alguns campeonatos têm alguns pré-requisitos, como, por exemplo, o Mundial. Então, por isso que eu digo, é uma mistura de mérito e também de interesse de ir atrás e se inscrever, buscar participar. Quem é que define os temas? Os temas nos campeonatos são definidos... Digamos, antes de partir lá para fora, digamos, ali na URGS, quem é que determina, olha, vão debater, digamos que tenha 20 duplas, né? Então são 10 times. 10 times. 10 duplas de... Bom, quem é que define? É o mesmo tema? Como é que a temática é inserida nesse contexto? Uma coisa importante de se falar é que geralmente as temáticas são surpresa pra gente que vai debater também, tá? Então 15 minutos antes de o debate começar é que a gente descobre sobre o que a gente vai debater. Então a gente só tem 15 minutos para preparar um discurso de 7 minutos para cada pessoa. E quem que define esses temas? Como é que eles são definidos? Dentro das sociedades de debates, né, começando aqui no micro, dentro das sociedades de debates, quem define é o diretor de debates. O diretor de debates é um cargo dentro dessa sociedade, ele é votado pelas pessoas ali de dentro, e esse diretor é alguém que
tem muita experiência com campeonatos, que já recebeu algum tipo de premiação, né, tanto por julgar quanto por debater. Então é uma pessoa que tem vasta experiência dentro do âmbito dos debates e, é claro, uma pessoa bem informada, uma pessoa que está atualizada, que está buscando, né, sempre ler jornais, enfim. Então o diretor de debates é uma pessoa que é votada ali dentro da sociedade de debates para exercer esse cargo. E é claro que não é para sempre, né? Então a gente vai alternando essa pessoa também. Mas é obrigação dessa pessoa variar os temas. Então se eu for uma diretora de debates, eu não posso colocar só debate sobre economia, só debate sobre relações internacionais. Eu tenho que mesclar, né? E nos campeonatos, quem define isso é o que a gente chama de CA Team. É basicamente um grupo de pessoas que também tem toda essa experiência que o diretor de debates tem e que discutem entre si sobre a elaboração das moções. As moções são esses temas dos debates. Então, por exemplo, eu separei aqui 3 moções do Mundial, para a gente ter uma noção o que é uma moção. Então, aqui eu tenho uma moção de relações internacionais, por exemplo. Esta casa, a bancada do governo, enquanto a Coreia do Sul objetivaria aumentar significativamente sua cooperação econômica transfronteiriça com a Coreia do Norte. Então, a bancada do governo vai dizer que aumentaria e a bancada de oposição vai dizer que não aumentaria. E, é claro, os porquês. Então, o tema é relações internacionais e a moção é esse aumento, ou não, da colaboração econômica transfronteiriça entre as duas Coreias. A gente pode ter uma moção de movimento ambiental, por exemplo. No Mundial, a gente teve uma que dizia que esta casa, o governo, prefere que os movimentos ambientalistas priorizem uma agenda local em detrimento de uma agenda global. Então, a gente mostra por que seria, ou não, mais interessante o movimento ambientalista se preocupar com a agenda mais local ou se preocupar, né, tentar convencer as pessoas por meio de um panorama global. Ou uma moção de tema econômico. Por exemplo, essa casa se opõe à abordagem geral das empresas que crescem, sacrificando maciçamente a lucratividade de curto prazo com a esperança de garantir uma grande parcela do mercado, como, por exemplo, a Netflix, ou a Uber, ou a Amazon cresceram. Então, tu percebe que são temáticas diferenciadas e elas vêm realmente em forma de moções, em forma de propostas. Como eu falei, a gente simula o parlamento britânico. Então, chega a bancada de governo e ela precisa defender por que a gente deveria implantar esse tipo de política e a oposição aí mostra por que não. E lembrando sempre que essas posições são sorteadas. Então, dentro das sociedades é o diretor de debates. 15 minutos antes. Claro, essa moção ela é discutida previamente, mas ela é anunciada para os debatedores 15 minutos antes de o debate começar. Digamos, a tua parceira ou o teu parceiro geralmente é o mesmo ou existe um... Existe uma troca. A gente não é obrigado a manter sempre a mesma pessoa. Inclusive, alguns campeonatos têm restrição quanto a isso, outros não, mas a gente pode, inclusive, duplar, né, fazer dupla com pessoas de outras sociedades de debates. Então, eu não sou obrigada nem a fazer dupla só com as pessoas da URGS. Porque pode acontecer, está me ocorrendo aqui, digamos, aquela história em time que está ganhando não se mexe, né? Pô, nós estamos dando certo, nós estamos ganhando, para que eu vou trocar? Não, isso é comum também. Tem várias duplas que se fixam e que vão sempre no mesmo, que se dão bem já. Que tem o objetivo de pontuar, enfim, claro, de ganhar. Exato. Enfim, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, recebendo aqui com muito prazer a Ana Laura Jareta, e nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde
enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos retomando o painel de hoje em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, aqui com a Ana Laura Giareta, que é debatedora da URGS e do mundo, né? Ela que tem participado desses eventos muito legais, assim, enfim. O que predomina normalmente, assim, que tipo de temática predomina ou há uma variação? Porque hoje há alguns temas meio que universais, assim, meio ambiente, governança, filantropia, enfim, né, nem vou falar de pandemia, mas enfim, mas há alguns temas assim para ficar em 2, 3 aí. Uhum. Há alguma coisa? Política, ideologias, né? Existe assim, é por aí mesmo ou às vezes surge alguma coisa fora do... Às vezes surgem alguns debates fora. Por exemplo, agora tem um empresário indo pular para o espaço. Uhum. Sim, também. Os debates, como tu citaste, a gente também debate esses temas que são universais. Então, como eu dei o exemplo no bloco passado, né, relações internacionais, economia, tecnologia, se debate isso também. Mas... tecnologia muito interessante os debates sobre, enfim, inteligência artificial, robôs, mecanização de processos, bem interessante. Mas também existem debates que é o que a gente chama de debates lúdicos. Por exemplo, existe um botão que se tu aperta, acontece uma coisa X. E aí tu tem que debater se tu apertaria o botão ou não, dando as justificativas. Então existem alguns debates que são, assim, um pouquinho mais lúdicos, né? Mas a grande maioria, arrisco dizer, a gente fica, assim, nessas temáticas mais tradicionais. Porque tem muito que a gente consegue debater dentro disso. Uhum. Dentro de economia, a gente consegue debater qual seria o melhor modelo para uma empresa colocar suas ações no mercado. A gente consegue debater economia a nível macro, né? Como que países lidam entre si. Aplicar embargo econômico aqui ou não? É eficaz ou não? Uhum. Dentro de relações internacionais... tal país deveria procurar uma cooperação armada com um grupo paramilitar? Sim ou não? Por quê? Ou, tal país deveria estreitar as suas relações políticas com o outro, vamos colocar Estados Unidos e Rússia, né? Então, dentro dessas temáticas tradicionais, a gente tem bastante coisa também. Ana Laura, essa ideia de trazer para o Brasil, já estou falando mais em termos de Brasil, ela surgiu com o objetivo, quem sabe, de fomentar mais o debate dentro da academia, para que os formandos depois, uma vez fora, estejam mais capacitados e, por conseguinte, melhorar, digamos, a política, melhorar a vida da sociedade em geral, capacitá-la mais com pessoas mais bem preparadas? Ou você acha que pode estar por baixo dos panos aí uma ideia, digamos assim, de fisgar, de descobrir alguns gêniozinhos, né? E de usá-los, enfim, porque hoje em dia acho que não dá para descartar nada, né? O que tu pensa sobre isso? Os debates, como eu falei, as posições são sorteadas. Então a gente nunca tem como escolher nem quem está organizando o campeonato, nem quem está debatendo, nem quem está julgando. A gente não tem como escolher uma posição. Por isso que eu acredito na capacidade desses debates competitivos de fato, formar cidadãos que são capazes de olhar para qualquer informação de uma maneira crítica, de uma maneira realmente ponderando e pensando
os dois lados de um modo extremamente racional. O que conta dentro do debate, né, que os nossos debates são julgados, né? Existe um time que diz qual dupla venceu, qual dupla teve a melhor argumentação. E esse julgamento, ele não vem com base em sofismos, com base em oratória, com base em quem fala mais bonito e quem joga mais frases de impacto para comover o povo. Ele se pauta em lógica, única e exclusivamente. Então eu, enquanto uma dupla de governo, eu preciso mostrar por que esta ideia deveria ser implantada, por que as outras ideias não deveriam ser implantadas e por que a minha ideia, comparativamente às outras, é mais interessante, mais eficaz, melhor, vai trazer um maior benefício, enfim, qual seja a métrica que a gente quiser usar. Então, eu acredito de verdade que os debates, mesmo que alguém tivesse alguma intenção, isso não seria possível e não se concretizaria. Porque nos debates a gente se obriga a ver os dois lados. Mas isso não abre um leque de oportunidades muito interessantes? Digamos, estou debatendo e tal. O meu time não foi o campeão, mas a comissão julgadora, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, o 100º observador que está cuidando de tudo isso, de repente, puxa, bicha, aquela menina lá da URGS me interessou. Porque argumenta por isso, por aquilo, pode não ser importante. É difícil que isso aconteça porque a gente sempre tenta priorizar. É impossível que haja, para cada debate, que haja somente um julgador. São sempre, no mínimo, 3, 4, em finais importantes, 7 pessoas julgando. E essas pessoas, entre si, vão debater sobre, né, como é que foi o debate, qual dupla conseguiu trazer a melhor argumentação. Então, mesmo que alguém tente puxar para algum viés pessoal, não consegue, porque entra em embate. A minha argumentação aqui agora não é no sentido assim dos julgadores, é daqueles que estão observando de fora. Né? Claro. Os julgadores são os juízes, eles podem chegar, né? Você falou em futebol antes, né? No futebol há regras, no futebol há um resultado a ser alcançado, e ele está bem claro, ó, quem fez 2 gols e quem fez 1, aquele que fez 2 ganhou. Isso. Né? Agora, não são raras as partidas em que acaba em 0-0 ou 2-1 para um e os caras chegam, pô, mas o outro merecia ter ganhado. Né? Isso não na opinião de quem? Do juiz, mas na opinião de quem? Externa. Claro, principalmente em finais importantes de campeonatos que a gente tem debatedores exímios, né, de alta qualidade, é claro que entre o público sempre há alguma divergência, né? Mas, como eu falei, a gente tenta o máximo possível manter a imparcialidade, né, e manter realmente vários juízes para que eles consigam deliberar da melhor maneira possível. Mas é claro, né, a gente não tem como controlar os observadores externos, né, qual vai ser uma possível ideia ou uma possível contestação de resultado. Mas o que importa, de fato, é o que está ali dentro, né? Dentro do futebol, o que importa é o placar. Esse jogo, então, quantos? 7 vezes 4? Ou... 7 vezes 8. 7 Mais ou menos cada... Claro, ninguém é obrigado a falar por 7 minutos, mas ninguém gosta de desperdiçar tempo também, né? Claro. Então, geralmente, a gente chega todo mundo aos 7. Então, dura aproximadamente aí 1 hora de discussão e também tem o tempo em que os juízes deliberam, né? Conversam entre si, explicando... eu acredito que a dupla X ficou na frente. Por quê? Não, eu acho que a debate, X... Desculpa te cortar aqui, digamos, o debate... Olha, agora a Ana Laura vai falar 7 minutos. Ela pode ser interrompida? Sim. Ou como é que pode... Digamos, o teu parceiro pode emendar alguma coisa ou como é que fica? O meu parceiro, né, a minha dupla, não pode. Cada pessoa tem a sua vez de falar. Mas, vamos pensar aqui um debate imaginário em que eu seja governo e as outras duplas de oposição queiram me perguntar alguma coisa, né? Não concordaram com algo que eu falei ou acham que aquilo ali não funciona. Eles podem erguer a mão e pedir o que a gente chama de ponto de informação. Na Câmara de Vereadores ou lá no Senado, não sei onde, é uma parte. Exato, mas eu preciso conceder esse ponto. Então a pessoa não pode falar até que eu permita. Mas, uma vez permitido, ela tem 15 segundos para fazer
algum tipo de pergunta, algum tipo de contestação àquilo que eu falei. E ali na hora, claro, né, eu tenho que pensar e responder. Então pode sim, pode haver essa interação entre as duplas do debate. Inclusive é super importante. Uhum. A faixa etária deve ser a mesma, praticamente, ou há grandes diferenças? Olha, é difícil. Como pega o público universitário, mas acaba sendo ali de 19, 20 até uns 30 anos, em média. Mas já vi pessoas mais velhas também. Estando em um curso universitário, é o que vale. Sim, fora da universidade, existem esses campeonatos assim, não? Os campeonatos, geralmente, para a gente participar, a gente precisa estar em uma sociedade de debates. Então, acaba sendo o mesmo público nos campeonatos e nas sociedades, né? Porque se para mim inscrever num campeonato eu preciso estar participando da sociedade, quer dizer que todo mundo ali que está debatendo no campeonato também participa de uma sociedade de debates na sociedade. Você já participou, digamos assim, como assistente de outros debates? Sim. Todo mundo que debate também julga, também debate emoções, né? Então a gente tem meio que essa função dupla ou tripla às vezes. Eu gosto sempre de revezar, por exemplo. Eu gosto de, em alguns campeonatos ou em alguns debates, eu gosto de debater e em outros eu gosto de julgar. Que a gente, nada melhor do que saber... Você também pode participar como... Posso. Claro, não no mesmo, né? Mas não, claro. alternando, posso sim. Ajuda, inclusive, a gente a debater melhor, né? Saber como a gente é julgado ajuda a melhorar também. Há mais debate entre os debatedores ou entre as comissões que vão julgar? Tecnicamente, idealmente, no mundo ideal, entre os debatedores. Sim, esse sim, mas deve haver um bom debate entre aqueles. Olha, eu acho que o vermelho é melhor que o azul. Não, o azul é melhor. Às vezes a deliberação vai longe. O ideal é que a gente mantenha até 15, 20 minutos essa deliberação de juízes. Mas já aconteceu casos em que, em finais de campeonatos muito disputados, né, que realmente estava muito difícil, já havia deliberações passarem de 1 hora. Esses debates que são feitos, desculpe minha ignorância a respeito do tema, que quando eu entrei aqui eu não sabia nem por onde é que eu ia. Esses debates normalmente ficam só na fala ou isso é gravado, é transcrito, é compilado, é impresso, enfim, ou vai para um computador ou como é que é guardado? Olha, os debates mais informais que a gente faz acabam, né, seguindo, enfim, isso. Mas vários campeonatos fazem lives, agora no online, né, e no presencial também. Então, como a gente está fazendo aqui agora? Coloca uma câmera na frente do debatedor e filma todo o discurso. Por exemplo, a final do Campeonato Gaúcho que eu participei, eu tenho ela gravada, foi presencial. Então, vários campeonatos, principalmente os campeonatos, fazem, né, essa transmissão, principalmente das semifinais, das finais, né, que são debates de altíssima qualidade, via de regra. Qual é o critério, digamos, que os julgadores eles adotam em questões políticas, vamos pegar assim, ideológicas? Eles pegam, digamos assim, olha, tem uma dupla que vai defender o que o país defende e tem uma outra dupla que a oposição do país defende. Né? Qual é o critério que eles adotam? Quem é que sai ganhador? Sai ganhador quem argumenta melhor realmente? Ou sai ganhador, digamos, aquilo que diz, olha, eu penso como o governo X pensa. Não, eu penso como a oposição do governo X pensa. Os debates, dentro do Eles não julgamento... podem se deixar influenciar? Não, de modo algum, de modo algum. Os juízes, eles têm que ir para o debate como uma folha em branco, disposta a ser preenchida como os debatedores fizerem dentro do debate. Então, eu não posso chegar, enquanto juiz, numa deliberação e falar, pois é, mas eu concordo com o que o fulano falou. O que o fulano falou só pode ser considerado melhor se foi superior, logicamente, àquilo que as outras duplas falaram. E aí, dentro disso, entram vários termos que a gente usa, como, por exemplo, eficácia. Qual das duas medidas, a do governo ou da oposição, foi a mais eficaz? Qual foi melhor provada? Qual é mais plausível de acontecer?
qual foi melhor mecanizada, ou seja, melhor explicado. Tá, mas então o movimento ambientalista deveria prezar por uma agenda global. Por quê? Porque os países vão se interessar mais. Por quê? Porque isso pega no psicológico do povo. Por quê? Porque o povo se preocupa com o mundo todo. Por quê? Sabe? Então sempre buscar não pode provar aparecer da melhor... julgador lá chegar e dizer, bom, essa é a tua lógica. Não. A minha lógica é outra. Não, porque lógica é algo universal. A gente pode, Sim. e é claro que cada julgador tem a sua opinião pessoal, mas na hora do julgamento, ela deve ser deixada de fora. Então a gente pega bem esses pontos. O que foi melhor provado? O que é mais plausível? O que é mais verossímil até? O que é comparativamente? Qual dupla conseguiu derrubar o caso das outras e fazer o seu, né, se sobrelevar? Então, são esses critérios e eles são muito bem definidos. A gente tem manuais de adjudicação, né? Inclusive no campeonato mundial que eu participei agora faz 2 semanas, eles têm um manual de adjudicação que é como se fosse o manual do juiz de futebol. Ele é igual para juiz da Hungria, do Brasil, da China e da Itália, né? Então, realmente, são critérios bastante objetivos que a gente marca, que a gente pontua para ver se uma argumentação foi, de fato, superior à outra ou não. Então, deixando de lado qualquer tipo de opinião Parece pessoal. que eu estou vendo o Giaretta em casa dizer, mas o juiz errou. Às vezes acontece, mas como a gente falou, são contestações Ele foi pela externas. lógica dele, mas... São contestações externas. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Retomando o painel de hoje com Ana Laura Giaretta aqui, ela que é debatedora internacional, dá para se dizer assim, né? Sobre os mais diferentes temas. Ela já me dizia agora no intervalo que não se debate sobre fatos, e sim sobre teses, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse debate que você participou há pouco tempo agora, que foi na Coreia. Coreia do Sul. Isso. Como é que foi lá então? Tu foi para lá, ficou aqui? Infelizmente, por causa da pandemia, foi online, né? Mas via de regra, esses campeonatos são presenciais mesmo. Esse campeonato que eu participei foi o World Universities Debating Championship, ou seja, é o campeonato mundial de debates universitários. Novamente, voltando à analogia com o futebol, é como se fosse a Copa do Mundo. E ela acontece todos os anos. Então, cada país envia a sua seleção, né, formada por duplas, e eu fui uma, né, eu e o meu colega José Fischer, fomos uma das 9 duplas enviadas pelo Brasil para nos representar nesse campeonato. E aí tem gente de todo mundo. O modelo é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente debate na URGS, a gente debate nas rodadas classificatórias do campeonato. Então, esse mesmo modelo, Parlamento Britânico, tudo isso que a gente já vinha discutindo.
E em que lugar tu ficou? Uma pergunta meio... Não tem como saber o lugar específico, porque é assim, tu vai passando de fase, né? Então tem as 9 rodadas classificatórias, 9 debates, e aí a partir desses debates, as duplas vão passando para as oitavas, para as quartas, para as semis e para as finais. Das duplas da América Latina, se eu não me engano, só uma conseguiu passar para as oitavas de final. É bastante concorrido, porque são cerca de 400 duplas, 800 debatedores, né, debatendo. E a gente debate com universidades, assim, muito reconhecidas. A gente debate com Harvard, a gente debate com Stanford, a gente debate com, enfim, essas universidades extremamente conhecidas, então, que tem uma tradição já maior também. Então, como a gente estava falando, esse cenário dos debates está começando agora na América Latina. Então, o nosso desempenho nos mundiais, ainda a gente não tem uma representação forte nas oitavas, nas quartas, enfim. Mas a gente espera que conforme vá passando, vá bem. Dentre as duplas brasileiras, eu e a minha dupla ficamos em 3º lugar. Então, para dentro do Brasil foi legal a colocação. Parabéns. Você acha que, você entende, melhor dizendo, você entende que falta debate nas universidades do país? Falta. Não só nas universidades, mas na sociedade. Pois eu ia dizer, nas próprias escolas, enfim, né? Porque eu sempre reporto aqui a questão do PISA, né? Que é aquele exame de matemática, línguas e ciências, né? Que é feito a cada 3 anos, se eu não me engano, né? Do ensino médio. Nós sempre estamos nos últimos lugares, praticamente nos últimos. Praticamente nos últimos. Acho que são 70, 75, nós sempre aparecemos em 68, 69, ou alguma coisa assim. Sim. Né? Isso tem uma razão. Com certeza. Né? Como é que tu classifica o nosso ensino hoje? É culpa do professor? É culpa da escola? É culpa do aluno? É culpa dos pais? É culpa do conjunto? Resposta genérica, mas nem tanto. Eu acredito que é culpa do conjunto. Por quê? Dentro do Brasil, a gente tem uma educação que é deficitária em vários sentidos. E eu acredito que disciplinas que hoje são muito negligenciadas poderiam ajudar muito no aprendizado de outras. Por exemplo, filosofia é uma disciplina que mal e porcamente se tem no colégio. Mas que, se tu for pensar na história, os maiores matemáticos que a gente teve eram filósofos concomitantemente. Porque o pensamento crítico te ajuda também a decifrar fórmulas, a deduzir fórmulas, e não só decorar, entender por que aquela fórmula está ali e qual é o sentido. Então, eu acho que essas disciplinas, primeiramente, deveriam, na minha opinião, ser mais valorizadas porque ajudariam em outras. História, sociologia, filosofia. Eu sou muito fã do pensamento crítico. E é claro que uma educação deficitária faz com que, às vezes, o suporte familiar não seja tão forte também. Então, às vezes, o professor não é bem remunerado, a família não consegue incentivar tanto aquele estudante porque não entende tanto a importância da educação, a importância de debater, a importância, né, de tirar boas notas. Então, eu acho que vem falhas de vários lados. Infelizmente, o Brasil tem muita coisa a melhorar ainda na educação. E no ensino superior? Também. Porque normalmente a gente ouve falar assim, não, o cara vai ser engenheiro, ele tem que aprender a fazer conta, cálculo, tá? Para casa não cair. Claro. Isso é óbvio. Sim, sim. Né? Agora também é preciso se cercar de outras, né? de outras virtudes, de outras realidades com as quais ele vai se deparar no seu próprio, não só no seu trabalho, mas especialmente no seu dia a dia. Claro, claro. Inclusive por isso que a minha sociedade de debates não é restrita só ao público do direito. A gente tem gente da engenharia, da agronomia, das letras, enfim, de tudo quanto é curso. Eu acho que dentro da universidade, a universidade é um reflexo da sociedade. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que agarram as suas teses, né, como a gente estava falando no intervalo também, agarram as suas teses e se recusam a deixar aquilo, se recusam a discutir. E isso é importante para todas as áreas do conhecimento. Não é só no direito que a gente debate, não é só na filosofia. Dentro da engenharia, eu acho que tem que fazer o palanque desse jeito. Não, eu acho que não. Então, me explica. Né? Me mostra aqui, me mostra o cálculo, me mostra a tua lógica. Então, essa história do debate, né, do estar aberto, é válido para qualquer área da vida.
Você tem algum tema específico, assim, ou digamos, um leque de alguns temas que você se sente mais à vontade? Certamente. Eu gosto muito de debater temas sociais. Então, uma política social, né, coisas nesse estilo, movimentos sociais também acho muito interessante. E, ultimamente, eu venho gostando cada vez mais de noções de relações internacionais. Eu tô lendo muito sobre isso, eu tenho meu tempo diário ali, que eu tiro entre 30 e 40 minutos por dia para ouvir podcast, para ler jornal estrangeiro, para realmente tentar me situar cada vez melhor nesse mundo, e está sendo também cada vez mais legal debater essas relações entre países. Eu sei que no jornalismo tem aquela velha tese de que, eu li isso, eu ouvi aquilo, aí eu sempre me pergunto, quem escreveu? Quem disse? Né? Eu acho que passa muito por essas coisas assim de não que esteja certo quem disse ou quem disse, mas para você diversificar um pouquinho, né? Para você ter vários assim, poxa, aqui eu acho que está certo, o outro, é igual. Aí eu vejo um outro lado totalmente diferente, mas será que está totalmente errado? Isso. Eu sempre procuro diversificar muito as minhas fontes de informação. Então eu não tenho um jornal de estimação. Sim, legal isso. Então, é legal porque a gente pega pontos de vista. No meu caso, eu leio muito jornal estrangeiro. Então, eu leio jornal em francês, em alemão, em inglês, espanhol. E além de tu pegar pontos de vista de pessoas diferentes, tu também pega de nacionalidades diferentes. Isso é muito, muito, muito importante. Ainda mais para quem se bota aí a debater, né? Com certeza. Com certeza. O que tu gostaria de dizer mais que eu não te perguntei aí? Enfim, acho que daria para ficar conversando aí por mais de 7 minutos. Sim. Olha, primeiramente eu gostaria de dizer para quem está assistindo, aqui deve ter criança, deve ter adulto, pais, incentivem os filhos de vocês, incentivem a leitura, incentivem que a criança, que o adolescente, o filho de vocês vá buscar informação. Incentivem o estudo, mas não só fechado dentro do colégio, mas diferentes vivências, diferentes clubes. Às vezes até uma escolinha de futebol pode ensinar muito mais do que a gente pensa sobre relações, né, entre pessoas, enfim. Então procurem diversificar as experiências dos filhos de vocês, isso com certeza vai ajudar muito. Leitura, informação, assistir jornal, fazer com que esse filho cresça de fato presente e ciente do mundo no qual ele vive. E, além disso, uma coisa que, claro, vendendo o meu peixe também, né, puxando para o meu lado, mas a história dos idiomas hoje em dia não dá mais para negligenciar também. O inglês é a língua do mundo e os outros idiomas também abrem portas imensas para a gente. Então, tu que está aí, jovem, assistindo, ou tu que tem um filho, né, que tem algum jovem no qual tu possa exercer algum tipo de influência, não deixe de, além de incentivar o estudo dos idiomas estrangeiros também. Esses campeonatos internacionais que eu participei foram em inglês, tem em espanhol também, tem em tudo que é língua por aí. A gente consegue ter acesso a fontes de informação, a diversas coisas. Então, de verdade, é extremamente importante a gente incentivar o estudo. Então, olha, eu quero te cumprimentar mais uma vez, parabéns, não só pelo fato de tu seres de Erechim, mas especialmente pelo fato de ter encampado essa ideia assim do debate, que eu acho muito legal, muito importante. Se nós estamos de acordo? De acordíssimo. Então não Muito vou nem obrigada. chamar o VAR. Vamos encerrar por hoje. Uma boa noite e até a próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed.
para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. Portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.